Sejam bem-vindos. Vamos continuar com as ligações químicas e esta vez vamos estudar a polaridade molecular. A polaridade molecular está encaixada diretamente com a ligação covalente. Aqui vão encontrar os pontos mais importantes desta sessão e o livro referência que nós vamos usar, o livro Cox, com as páginas respectivas. Temos que nos lembrar a eletronegatividade. A eletronegatividade é uma tendência do átomo em atrair elétrons numa ligação química. Ou seja, você fala de eletronegatividade só quando dois átomos estão ligados. Estão ligados com outros átomos. Por exemplo, nessa molécula hipotética. Então, quando se forma a ligação, o que acontece? Devido a que normalmente um desses átomos tem maior eletronegatividade, a densidade eletrônica dessa ligação vai ficar mais em uma região. Por exemplo, supor que a eletronegatividade do X é maior que a eletronegatividade do Y. Então, aqui vamos ter uma densidade eletrônica maior. Ou seja, os elétrons que estão sendo compartilhados ficarão mais tempo retidos no átomo de X. Ou mesmo posso pensar para outras ligações. Normalmente, quando as ligações temos dois átomos iguais, então ali podemos pensar que a densidade eletrônica fica equilibrada. Veamos alguns exemplos simples. Temos aqui a molécula de hidrogênio, H2, e aqui temos a molécula do cloro, Cl2. Ok? Nós podemos representar por meio da estrutura de Lewis de esta forma a molécula. Y para este caso sería Cl. Então, aqui temos a representação por estrutura de Lewis para este caso e para este outro. Também podemos representar mediante esferas. Tá? Aqui temos uma esfera. E aqui temos uma segunda esfera. As duas esferas estão embutidas um com a outra. No meio, falamos que está a ligação, ou seja, esta nuvem eletrônica que está no meio é a ligação. De igual maneira, no caso da molécula de hidrogênio. Aqui está a esfera deste átomo e aqui está a esfera deste outro átomo. Porém, não, aqui temos compartilhação de elétrons. Então, a maior densidade eletrônica vai estar dada no meio. Aqui, igual também, maior densidade eletrônica.
como os dois elementos químicos têm igual eletronegatividade, então a distribuição vai ser mais ou menos homogênea. Claro, com uma maior densidade aqui no meio. Então, este átomo de hidrogênio pula para L densidade eletrônica, mas ao mesmo tempo este outro átomo pula densidade eletrônica para ele mesmo. No final temos uma situação balanceada. Porém, aqui no meio, com uma maior densidade eletrônica, porque aqui temos compartilhamento de elétrons. De igual maneira, é o caso do cloro 2, cloro gás. Tá? Então, aqui temos a representação de Lewis, tá? E igual tenho esta densidade eletrônica, tá? Aqui no meio a densidade vai ser maior porque temos a ligação. Este núcleo não, vai tentar atrair para sim densidade eletrônica e este outro também para sim densidade eletrônica. Então, temos uma situação equilibrada. Não vamos ter formação de polos, de momento dipolar. Então, nestes dois casos, se fala, não, que a molécula é apolar. Então, nós estamos no caso de uma ligação covalente apolar. Ligação covalente apolar. Obviamente, aqui podemos completar com os pares não ligantes. No caso de hidrogênio, não precisamos, porque hidrogênio completa o dueto, ou seja, com 2 elétrons. O que acontece se temos diferentes átomos e com eletronegatividades relativamente diferentes? Não? Então, eletronegatividade de hidrogênio menor que a eletronegatividade do cloro. Ou seja, o átomo de cloro para essa molécula de ácido clorhídrico, aqui, o cloro, como tem maior eletronegatividade, vai pular para ele, vai retirar densidade eletrônica do hidrogênio. Tá? Então, em vez de ter duas esferas, uma embutida na outra, como nesta representação, nós vamos ter uma situação parecida com isso. Aqui está o desenho, mais ou menos, que me diz o seguinte: no lado do cloro, tenho esta região, eu vou colocar aqui o núcleo, e deste outro lado, de hidrogênio. Como o cloro tem maior densidade eletrônica, então vai tirar para ele, não, parte da densidade eletrônica do hidrogênio. Então, aqui se vão formar duas coisas.
um dipolo positivo no lado do hidrogênio e um dipolo negativo no lado do cloro. Por que aqui positivo e aqui negativo? Lembrem-se que como aqui o cloro retirou parte da densidade eletrônica, então é como se deste lado houvesse maior carga eletrônica. Tá? Então aqui se vai formar uma carga negativa, mas não tira um elétron completo, apenas densidade eletrônica. E aqui, como ficou um pouco mais nu o hidrogênio, com menos densidade, então aqui vamos ter um polo positivo. Tá? No caso do hidrogênio, supor, só para visualizar, que este é meio hidrogênio neutro. Então, quando se aproxima, quando forma ligação com o cloro, parte dessa densidade eletrônica é retirada para ser colocada no cloro. Então, o que posso observar aqui? Que esta parte fica com uma carga parcial mais positiva, tá? Pela ação do núcleo. Tudo bem? Agora, no caso do cloro, sucede ao contrário. Aqui tenho o núcleo, aqui eu vou desenhar a densidade eletrônica do cloro, porém, quando se junta, quando forma ligação covalente com o hidrogênio, então esta densidade de aqui fica maior, fica mais densa eletronicamente. Não tira o elétron completo do hidrogênio, porém tira do hidrogênio maior densidade eletrônica. Então é como se tivéssemos uma carga parcial negativa. Tudo bem? Se precisa que vocês entendam corretamente isso, que é fundamental para entender outras propriedades dos compostos covalentes. Então, aqui temos o desenho de bolas, ¿no? Aqui temos um desenho que me representa as densidades eletrônicas, ¿no? Aqui um desenho simples, ¿no? E aqui um desenho usando a estrutura de Lewis, porém mostrando as cargas parciais. Tá? Tudo correto? Então, como temos esta formação de dois dipolos, então falamos que esta ligação é uma ligação covalente polar. Quando falo de polar, se formam um polo positivo e um polo negativo. Ok? Vamos continuar aqui então. O momento dipolar da ligação é uma propriedade da molécula e esta pode ser medida. Então, como tenho cargas parciais, eu posso mensurar o momento dipolar. O momento dipolar sempre vai direcionado da carga positiva para a carga parcial negativa. Lembrem-se que estas cargas parciais não são cargas completas. Ou seja, quando temos um elétron, por exemplo, aí temos uma carga de -1.
Quando temos um cátion, por exemplo, ferro 2, temos que este cátion tem carga de mais 2. Ou quando temos um ânion, por exemplo, cloro menos, esse ânion tem uma carga de menos 1. Neste caso, estas cargas parciais não são números inteiros. Ok? Então, voltando para momento dipolar, aqui temos este momento dipolar nessa direção. Ok? Aqui temos o modelo de bolas, o modelo de densidade eletrônica, e aqui a molécula indicando o momento dipolar, mediante, por meio desta seta. Veja aqui que a seta, este lado como cruz, está no lado positivo. E a ponta da seta está no lado negativo. Ok? Uma coisa que devemos ver: quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os átomos, maior é a polarização. O que é isso de polarização? Ou seja, o grau de polaridade é maior. O que é isso de grau de polaridade? Por exemplo, de HCl, não? Nós vimos que se forma carga parcial positiva e carga parcial negativa. Então, o que aconteceria se eu, em vez de cloro, eu mudo para flúor? Tenho a mesma ligação, porém, em vez de cloro, mudo para o flúor. Então, a eletronegatividade do flúor maior que a eletronegatividade do hidrogênio. E também eu sei que a eletronegatividade do flúor é maior que a eletronegatividade do cloro. Então, vamos ter o seguinte, que a densidade eletrônica aqui vai ser maior, tá? Que este outro caso. Então, vamos ter a formação das cargas parciais. Porém, o momento polar aqui desta ligação, se comparo com essa outra, flúor, esse momento dipolar é menor que o momento dipolar da ligação hidrogênio-flúor. Então, momento dipolar de HCl, ácido clorídrico, é menor que o momento dipolar de ácido fluorhídrico. Y esto, ¿cómo puedo predecir eso? Apenas por observación, comparación de las electronegatividades. Tá? Eu posso fazer essa predição. Então, aqui temos maior densidade, mas se eu comparo com esta outra daqui, esta densidade aqui vai ser muito maior, porque a eletronegatividade do flúor é maior que a do cloro. Então, ele vai puxar para ele maior densidade eletrônica do hidrogênio. Ok? Então, fazendo comparações, HF maior polaridade que o HCl maior polaridade que HBr,
e esta maior polaridade que HI. Olha que estamos aqui, o hidrogênio ficou fixo. O que estamos mudando é do halogênio. Começamos com flúor, depois trocamos por cloro, trocamos por bromo e trocamos por iodo. Então, como a eletronegatividade do flúor maior que cloro, e este maior que bromo, e este maior que iodo, então posso predecir que a polaridade do ácido fluorídrico maior que a polaridade do ácido clorídrico, e este maior que a polaridade do ácido bromídrico, e este maior que a polaridade do ácido ioídrico. Também posso fazer a seguinte comparação. Vamos ver. Então, vamos apagar aqui um pouquinho para que não fique todo lotado. Vamos ver o segundo exemplo. Vamos ver. Então, no segundo exemplo, temos o seguinte: temos uma molécula de água e uma molécula de ácido sulfídrico. Então, tenho oxigênio, hidrogênio, e depois, no segundo caso, temos enxofre, hidrogênio e também hidrogênio. Então, qual ligação será mais polar? A ligação oxigênio-hidrogênio ou a ligação enxofre-hidrogênio? Oxigênio está acima do enxofre. Portanto, a eletronegatividade do oxigênio é maior que a eletronegatividade do enxofre. E como posso saber isso? Isso você pode saber por inspeção na tabela periódica. Tudo bem? A tabela periódica vai ser usada na prova? Não, não vai ser usada. Então, aí tem o seguinte. Portanto, o momento polar dessa ligação de oxigênio e hidrogênio vai ser menor, perdão, todo ao contrário, vai ser maior que o momento polar da ligação enxofre-hidrogênio. Tá? Ou seja, se eu comparo o polo negativo e o polo positivo deste primeiro caso com o polo negativo e o polo positivo deste segundo caso, eu vou encontrar que a carga parcial do caso 1 vai ser maior, não, que a carga parcial do caso 2. E o mesmo vai ser para o caso, não, o caso da carga parcial positiva. Ok? Então, é possível predecir o tamanho o grau do momento dipolar. Outro análise que deve ser feito é a análise da geometria da molécula. Porém, isso não vamos trabalhar com esse outro dado adicional. Nós vamos trabalhar, sim, geometria da molécula, mas para moléculas bem simples. Resumindo, ligação covalente pode ser polar, não? Ou apolar. Então, na molécula polar, os átomos têm uma diferença de eletronegatividade
significativo. E no caso de ligação apolar, os átomos têm uma diferença de eletronegatividade ou zero ou muito próxima de zero. Porque tem átomos que têm diferença de eletronegatividade bem pequena, bem pequena. Então, para efeitos práticos, eu posso considerar que a ligação é apolar. Não? Porém, para o caso da ligação polar, a diferença tem que ser uma diferença bastante alta. Então, quais são as consequências de que uma molécula tenha caráter polar ou apolar? Então, se eu coloco um campo elétrico aqui, não? A direção do campo elétrico, esse sentido. Não? Esse é o campo elétrico. O que é o campo elétrico? Bom, pode ter que revisar suas aulas de física. Não? Este é o campo elétrico. Tá? Então, se a molécula fosse polar, não? As moléculas se vão orientar desta maneira. Não? O lado, a carga parcial negativa, se vai orientar mais próximo para o lado positivo do campo elétrico. E a carga parcial positiva se vai orientar mais próximo para o lado negativo do campo elétrico. Tudo bem? Então, aqui estão os momentos polares de cada molécula. Não? Cada um deles. Já no caso de moléculas apolares, então, aí não, essas moléculas não sofrem orientação. Porque seja hidrogênio ou gás, então as moléculas elas não vão ter nenhuma orientação, porque no caso das moléculas de hidrogênio gasoso, elas não têm formação de cargas parciais. Então, como não tem carga parcial, não temos nenhum tipo de orientação frente a um campo elétrico. Porém, como todo na química, sempre vamos ter algum caso específico, algum caso especial. É o seguinte: se este campo elétrico é muito alto, então pode ser que nós consigamos, não, algum tipo de orientação das moléculas de hidrogênio. Não? Mas para nós, vamos ficar apenas como este caso. Não? Então, a polar não se orienta em um campo elétrico. Ok? Então, não vamos ver o momento dipolar líquido. Não? Isso vai depender da geometria da molécula, não? Ou seja, a geometria espacial, das diferenças de eletronegatividades, não? E em forma vetorial é possível determinar o momento líquido. Tá? Nós vamos ver o exemplo da amônia. A amônia tem uma estrutura piramidal, tem esse tipo de estrutura. Os átomos formam como se nós estivéssemos com uma pirâmide. Então, aqui temos um momento polar
aquí tenemos otro momento, ¿no? Polar, y aquí tenemos otro momento dipolar. Esta nube, este par não ligante, também vai fazer um momento polar. Vai fazer um momento polar. Então, o que tem aqui finalmente? Se eu faço a soma vetorial destes quatro momentos, eu vou ter um momento dipolar líquido. Então, aqui está mostrado, ¿no? A soma deste momento mais este outro, e desse par não ligante vai resultar vectorialmente em esse momento dipolar. Tá? Mas lembrem-se que aqui isto é uma soma vetorial. Quando fazemos o desenho na forma de estrutura de Lewis, nós estaríamos desse jeito. Porém, ¿no? Aquí habería un momento, ¿no? Aquí, perdón. Aquí habería un momento y aquí otro momento. Tá bom? Mas, para fazer o análise do momento dipolar líquido e para onde ele está apontando, nós precisamos analisar a geometria da molécula. Então, a este análise de aqui, falta a geometria da molécula. Tá? Então, em princípio, eu posso pensar que este é diferente de zero, não? Porém, eu preciso, não sempre não vai ser o análise usando a estrutura de Lewis, não sempre vai dar certo. E eu vou colocar um exemplo. Aí. Então, tenho aqui e prontinho. Aqui temos uma pirâmide. Em cada ponto temos os átomos. Aqui haverá um momento, aqui outro momento e aqui outro momento. E está faltando o momento do par não ligante. Então, esse vamos desenhar aqui no meio. Então, a soma de estes momentos vai resultar em este momento líquido. Agora, lembrem-se que para trabalhar o momento dipolar líquido da molécula, eu preciso a geometria molecular. Eu preciso saber isso. Tá? Sem isso, não posso fazer uma predição adequada. Tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo adicional. O exemplo da molécula de água. Quando você faz o desenho da molécula de água, você, usando a estrutura de Lewis, você pode colocar deste jeito. Não? Sim? Aparentemente, usando a estrutura de Lewis, eu teria aqui não, um momento igual que este outro momento. E estes dois momentos, que são iguais, se cancelariam. Aqui tem um par, não? Poderia pensar que estou assim.
En este caso, y también como son sentidos opuestos, yo también puedo pensar que eles se cancelam mutuamente. Então, se eu faço isso, eu posso concluir que o momento dipolar da molécula é zero. Ou seja, esta molécula daqui, molécula de água, não é polar. Mas a evidência experimental fala que isso não é verdade. A molécula de água tem um momento dipolar diferente de zero. Então, este tipo de análise é errado. Como posso saber, como posso demonstrar que a molécula de água é polar? Bom, primeiro eu vou desenhar a estrutura geométrica da molécula de água. Aqui no meio, oxigênio, tá? Ligado com hidrogênio aqui, e aqui outro hidrogênio. E estas pontas aqui vão estar os pares não ligantes. Se vocês observam, estos momentos dipolares aqui não vão se cancelar tão facilmente. Vamos ter um momento resultante, um momento dipolar líquido. Vamos ver como resulta isso. Então, aqui tenho um momento apontando para lá. Aqui tenho outro momento apontando para lá. Aqui tenho um pequeno momento apontando assim. E aqui tenho outro pequeno momento apontando para lá. Aqui não dá para enxergar bem, mas nós vamos ter um momento dipolar líquido apontando na direção, em essa direção. Aqui não dá para enxergar bem, ok? Mas, perdão, aqui é de revés. Para lá, pequeno, pequeno. Ah, tá bom, tá bom. Tá aí, tô aqui misturando coisas. Vamos ter um momento dipolar nesse sentido, ¿no? O sea, aquí delta menos y de este lado delta más. Es por eso que en algunos textos você vai encontrar a molécula de agua como si fosse un pequeño imán, ¿no? Positivo, negativo, ¿no? Delta más, delta menos. Mas esta representación de aquí significa todo este otro análisis. Tá bom? Então, isso é para a molécula da água. E vocês sabem que a molécula de água é uma molécula muito importante. E é bom aprender isso. Tem dois exemplos. Tá? Pensem como seriam estes exemplos. Não? E, finalmente, vamos ver algumas pequenas moléculas que têm um momento dipolar líquido. Então, no caso da água, já analisamos. Aqui colocaram delta menos, mas na verdade eu posso colocar isto como se fosse um só. Mas por aqui tenho delta mais e delta mais. Estas cargas aqui não foram medidas, então não tem caso separar as cargas. Não? Então aqui estão os momentos polares, olha aqui. Inclusive aqui eles estão esquecendo de colocar o momento polar dos pares não ligantes. Então esta tabela também está incompleta. Mas o momento polar líquido é diferente de zero e a molécula de água é uma molécula polar. A molécula do dióxido de carbono é uma molécula
apolar, porque esta molécula é linear. Então, aqui os momentos dipolares carbono-oxigênio estão em sentidos contrários e o resultado será zero. Então, nós temos o momento dipolar zero, portanto, a molécula é molécula polar. No caso do ácido clorídrico, nós já estudamos esse caso e é uma molécula polar. Aqui tem o caso da amônia. Aqui temos necessariamente que estudar a geometria da molécula. Aqui temos que analisar a geometria da molécula. Aqui também. Aqui novamente se esqueceram de colocar o par não ligante. Então, com certeza, aqui vamos ter outro momento. Aqui também outro momento dipolar líquido. Então, o momento dipolar líquido diferente de zero e essa é uma molécula polar. E no caso do metano, que também forma um tetraedro, aqui está meu tetraedro. É uma molécula muito conhecida, então você não pode se esquecer disso. Aqui está um tetraedro. Este é um tetraedro e em cada ponta temos um hidrogênio, ou seja, é um tetraedro simétrico. Portanto, vectorialmente, os três momentos polares aqui se vão cancelar mutuamente. Portanto, o momento polar será igual a zero. A molécula de metano será uma molécula apolar. Tudo bem? Agora, eu posso trocar este hidrogênio, por exemplo, por um átomo de cloro. Como seria a molécula em esse caso? Seria apolar. Aqui tenho cloro, carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Esta molécula aqui será apolar ou polar. Tá? Então, isso deixo para vocês pensar. E se eu reemplaço um hidrogênio mais? Ah, a molécula é simétrica. Não. Será polar? Será polar ou apolar? Então, deixo isso para vocês pensar. Não? Agora, para mim, não basta dizer se é polar ou apolar. Não? O importante é sempre justificar a resposta. E para isso está a teoria. Ok? Muito obrigado por sua atenção.